Chegou a hora, vamos de novo, mais uma Champions, mais uma caminhada rumo ao maior título do futebol europeu, o maior título do mundo. Nós estamos na nossa caminhada rumo à 7ª Champions League. Nós começamos com o desafio daqueles, é a semana do ônibus parado na frente do gol. Dessa vez vamos enfrentar um ônibus vindo da Espanha. Olá, Simeone, tudo bem? Vai querer jogar ou só vai querer acabar com o jogo? Salve, caminhantes, tudo bem com você? Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar mais uma vez aqui no Caminhantes, muito obrigado por você estar comigo mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando este momento maravilhoso que é estarmos juntos, falando sobre o Liverpool, falando sobre o futebol da Inglaterra, falando sobre o futebol inglês, falando sobre a Europa em si, falando sobre esse esporte que a gente gosta tanto, que é o futebol europeu. Vamos falar sobre Liverpool, vamos falar sobre Champions. Essa é uma semana muito especial, né? É uma semana muito especial pra gente, porque começa aí a Champions com 3 dias de jogos um atrás do outro, aquela coisa toda. Mas antes de mais nada, eu quero falar aqui sobre uma notícia muito legal que saiu na Inglaterra no dia de hoje, inclusive já tá no nosso Twitter também, que é sobre a Lei Hillsborough. Sim, foi sancionada a Lei Hillsborough lá na Inglaterra, que é uma lei que pasmem, por incrível que pareça, eu tenho que falar sobre isso, é uma lei que preza por zelar pela transparência com relação aos órgãos públicos. Os funcionários têm que ser transparentes, honestos. Gente, sabe, é o poste fazendo xixi no cachorro. A gente precisa de leis para dizer que as pessoas precisam ser honestas, transparentes e fazer o seu trabalho de modo correto. Mas é o mundo de hoje, né? É assim que funciona. Eu vou ler aqui. O governo trabalhista confirmou nessa noite a introdução da lei de Hillsborough, dizendo que ela responsabilizará autoridades e funcionários públicos por suas ações e acabará com a cultura de acobertamento e ocultação da verdade, garantindo transparência, responsabilização e apoio às vítimas enlutadas. Isso é nada mais nada menos do que tudo que aconteceu com as vítimas de Hillsborough, onde toda uma cidade, todo um povo, independente de time, porque tinha famílias de torcedores do Everton que tinham um torcedor do Liverpool que foi lá e foi pego por aquela tragédia, sofreu aquela tragédia, e então toda uma cidade, toda uma região do país foi marginalizada por causa de alguém que quis colocar a culpa em outra pessoa e não em si mesmo, no caso, na polícia, que fez toda aquela merda naquele jogo que aconteceu, aquela tragédia gigante. Entre outras coisas, o novo dever profissional e legal de franqueza, estou lendo aqui, a informação está no nosso Twitter. Novo dever profissional e legal de franqueza, que significa que os funcionários públicos devem agir com honestidade e integridade em todos os momentos, com sanções criminais por violações graves, a maior expansão da assistência jurídica em uma década para famílias enlutadas, fornecendo ajuda e apoio sem verificação financeira. Cara, vem verificação de renda para saber se você ia ter apoio ou não. Tinha isso depois de você sofrer uma tragédia como foi em Hillsborough. Um novo crime por enganar o público com sanções penais por violações graves cometidas por funcionários públicos. Sim, foi instaurado um novo crime por enganar o público. Como seria a Margaret Thatcher nessa lei, hein? Enfim, ótima notícia, uma lei que vem na esteira de fazer justiça, como sempre. A gente nunca vai se esquecer dos 97, é sempre difícil falar sobre isso, é sempre delicado, mas foi mais uma vitória nessa caminhada de Hillsborough. Não é mesmo? É isso. Vamos lá, vamos falar de Champions que voltam às noites europeias em Anfield. Sim, vamos voltar para casa, vamos voltar a Anfield numa noite europeia sensacional. A última foi tão traumática, né? Com a gente chegando com uma vitória injusta sobre o PSG e aí sofrendo a eliminação em casa naquele jogo nos pênaltis que foi tão traumatizante, a despedida ali de um Arnold na Champions pelo Liverpool, etc. E de um Liverpool que parecia, assim, estar definhando naquele momento da temporada. Voltamos em um outro momento agora, onde nós temos ajustes a serem feitos, onde a gente tem situações novas, jogadores se encaixando, jogadores chegando e nada mais, nada menos, nós podemos dizer com toda certeza absoluta que amanhã é dia, é noite, ou se você preferir, de Alexander Isak. Sim, Alexander Isak, o Slot já confirmou que ele com certeza estará com o time, não confirmou titularidade, não confirmou minutos, mas ele falou com certeza ele estará no time e eu não garanto que ele jogue 90 minutos. Ou seja, ele garantiu que ele pode jogar
e ele, se jogar, não joga o jogo inteiro. É isso que ele garantiu. Não garantiu que ele começa, não garantiu que ele com certeza entra. Eu ouvi gente falando sobre isso, e é fora da realidade. Não garantiu também, só garantiu que ele estará com a delegação, estará relacionado. Então amanhã é noite de Alexander Isak. Eu até acredito que ele vai entrar sim, e a gente precisa muito que ele se encaixe o mais rápido possível. A gente está vendo aí as dificuldades que a gente está tendo com dor de crescimento do Florian Wirtz, que é uma joia, que é uma estrela, mas que está tendo dificuldades de se encaixar, e a gente tem certeza, plena convicção que ele vai se encaixar, mas ainda não aconteceu, não na sua totalidade, e a gente precisa que o Isak chegue chegando, tipo o Ekitike chegou chegando, já chegando, metendo gol, mostrando que, opa, tô em casa. Seria muito bom para o Liverpool, para aumentar a sua capacidade de ferir os adversários, principalmente num jogo como esse de amanhã contra o Atlético de Madrid. Das coisas que eu tenho para dizer, além disso, a gente encaixa com a fala do Slot sobre as contratações. E aí a gente pode colocar aqui na tela a imagem das contratações do... Não é essa. Não é essa, desculpa. Não é essa, tá errado. Das contratações do Liverpool, que, aliás, tem gente merecendo aquelas primeiras, daquele tipo lá, né? Tem gente merecendo aquele tipo, porque tem gente já cancelando o Wirtz, cancelando o Kerkers, dizendo que ninguém presta, o Frimpong é bichado, etc. O Mamardashvili enfim... Tem gente dizendo já tudo quanto coisa esquisita sobre as contratações, e é inacreditável. O Liverpool, sim, reformulou muito o seu time, e o Slot falou, vocês falam muito sobre o preço que a gente gastou e pouco se fala sobre o tanto que a gente vendeu. Por que não se fala nada do fato de que o Arsenal, ou não se fala tanto quanto parece, do fato de que o Arsenal gastou mais do que a gente efetivamente nessa janela? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso, todo mundo tá achando muito bonito. O Arsenal tem o elenco mais completo da Inglaterra, o Arsenal conseguiu fazer tudo o que precisava fazer e gastou pra caramba. Porque, infelizmente, foi estabelecido na Premier League, depois do derramamento de dinheiro que começou lá atrás com o senhor Abramovich. A gente não esquece, torcedor do Chelsea, que vocês são um dos primeiros clubes de plástico dessa liga. Lá atrás foi estabelecido isso, e aí o Liverpool foi fortalecendo a sua marca, se posicionando, e é uma puta de uma marca gigantesca que ganha muito dinheiro, tem uma gestão maravilhosa em termos financeiros e que agora resolveu abrir o caixa. O Slot mesmo falou, nós ganhamos um título de Premier League sem gastar quase nada, e agora nós estamos colhendo os louros desse título, estamos gastando dinheiro desse título. E é basicamente isso que o Liverpool gastou mesmo, tá? Em termos de gastos práticos, o Liverpool praticamente gastou o dinheiro do título da Premier League, porque ele vendeu tanta gente que quando vendeu e o que comprou, ficou basicamente quase, um pouco mais, né? Um pouco mais do que o dinheiro que a gente ganhou vencendo a Premier League. Então é muito loucura, as pessoas que falaram, ficam falando, batendo sempre na tecla das contratações, do valor das contratações, e mais... A gente tem que falar também do fato de como os caras estão se adequando ao Liverpool. Porque é importante falar sobre isso, gente. A gente não tem que analisar o trabalho do Wirtz somente, olha só a palavra que eu estou usando, somente pela targa, pela etiqueta de 150 milhões do Isak ou de 100 milhões do Wirtz. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque senão a gente vai falar assim que, beleza, então o Neymar deveria ter sido o melhor do mundo 60 vezes seguidas. Afinal, ele custou 222 milhões, sei lá, de euros. Não faz sentido. Você tem que entender que o cara tem em si uma responsabilidade, ele veio com um peso que o faz ter uma preponderância, um protagonismo, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que ele tem que fazer tudo isso no primeiro jogo ou que ele tem que carregar o time no primeiro jogo. Principalmente quando a gente olha para o campo e vê bons sinais desses caras. Então, calma lá, vamos com calma. O Liverpool está fazendo uma coisa que quase ninguém esperava, o Slot mesmo fala sobre isso. O fato de o Liverpool estar com 12 pontos agora é uma coisa quase que inacreditável. Ele falou, eu não esperava isso, com tantas mudanças que a gente fez, que a gente tivesse com 12 pontos na Premier League. E é isso. Vai fazer o quê? Vai falar o quê? É isso mesmo. A gente tá fazendo muito mais do que a gente deveria, na verdade, com um time tão mudado como foi, independente do valor gasto em cada peça. E outra coisa que o Slot falou também, além do que ele falou sobre a questão da Premier League, sobre os preços e tal, ele comentou sobre o fato de que ele ainda acha esse estilo da Champions League agora, esse formato,
um pouco complicado, porque ele diz que os times do pote 4 têm jogos muito mais fáceis. Por exemplo, a gente pode falar aqui sobre o Newcastle não, que a tabela do Newcastle tá bem difícil, mas ele citou que alguns times do pote 4 têm jogos mais fáceis que o do pote 1, o que é, de uma certa forma, esperado, né, senhor Slot? Porque os times do pote 1 são fortes e por isso eles têm que enfrentar times fortes, e assim a competição fica um pouco mais equilibrada no senso de força, né, no sentido de força. E aí, você é a famosa fase do tio Ben, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você é um time forte, aguente enfrentar times fortes. E a gente começa amanhã contra o Atlético de Madrid. Falando em Atlético de Madrid, nós temos um jogador que nunca perde partidas por lesão. Jamais perde partidas por lesão. O nome dele é Julian Alvarez. E ele não vai jogar amanhã. Por quê? Porque ele tá lesionado. Sim, até isso tá dando certo pro Liverpool. Não que a gente deseje lesão de ninguém, mas Julian Alvarez está fora do jogo de amanhã em Anfield. Ele que é, com certeza absoluta, a principal arma do Atlético de Madrid, mas não é a única, tá? Apesar de ser a principal arma, não é a única. O Atlético de Madrid tem um time muito forte e eles vêm para fazer aquilo que você nem precisa de uma arma tão forte assim para fazer, que é não jogar e não deixar o adversário jogar. O Burnley tá aí para mostrar que seguraram a gente até os 95 minutos, né, sem tomar um gol, e a gente vai enfrentar um outro time que tem muito mais qualidade para defender do que o Burnley. E eles vêm, ainda mais com os desfalques, eles vêm para não perder, eles vêm para levar um empate e se beliscar um contra-ataque, e eles têm mais poder de fogo do que o Burnley para isso, e conseguir um golzinho e nos colocar em maiores dificuldades. A gente tem o fator Liverpool, o fator campo, o fator Anfield pesado, noites europeias, aquela coisa toda, mas será um jogo dificílimo. E para falar em jogo dificílimo, quem que eu colocaria no time para jogar esse jogo? Seria essa escalação aqui, ó. Alisson no gol seria o meu goleiro, não tem muito o que dizer. Não acho que meio maluco, né? Se o Slot colocar o Mamardashvili nas Copas, incluindo a Champions League. Eu acho que ele vai jogar contra o Southampton na Copa da Liga mais à frente. Na zaga, Bradley na lateral direita, Konaté, Van Dijk e Robertson. Sim, Bradley na direita. O Bradley teve um impacto muito grande no jogo contra o Burnley. Ele mostrou que ele pode ser um cara que ajuda bastante. E o Robertson, do outro lado, também teve um impacto muito interessante no jogo contra o Burnley. E o Kerkez sai com a setinha para baixo, né? O Kerkez faz uma besteira no dive, né? No mergulho. Depois quase é expulso. O Slot manda uma mensagem muito clara também quando tira ele cedo, no sentido de você fez merda, tira essa, como é que fala? Tira essa farda preta que você não merece. Então o Slot meio que, tipo, tira essa camisa que você não merece, vai pro banco. E o Robertson não só entrou para tampar o buraco de um Kerkez que estava quase sendo expulso, mas entrou e fez muito mais. No primeiro lance já chutou a gol, já fez, enfim. É o Robertson, né? E se o Robertson tiver uma boa cobertura pelo lado esquerdo, alguém ajudando ele a cobrir ali para ele poder fazer a parte dele indo e voltando com tranquilidade, ele pode ser uma senhora peça de apoio para ferir os adversários. Ele faz muito bem as convenções ali, as associações do lado esquerdo. Então eu gosto muito da ideia de um Robertson voltando e voltando bem nessa temporada. No meio-campo, o nosso meio-campo com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, colocando o Bradley na direita. Não tem como tirar o Szoboszlai de campo. E também eu não tiraria o McAllister. Deixaria esses três. A gente precisa de muita qualidade para fazer rodar a bola, para fazer achar os jogadores entre linhas, achar a movimentação, passes interessantes, chutes de fora da área. Todos esses três caras fazem gols de fora da área, são capazes de ferir o adversário se eles estiverem com bloco muito baixo. E eu colocaria os três no meio campo, e isso já indica para vocês o meu ataque com Wirtz e Isaac. Sim, eu entraria com Isaac de cara. Isaac de cara, já entrando direto no jogo para jogar o primeiro tempo, e depois no segundo tempo veio o Ekitike, que estava ficando cansado em alguns jogos, agora ele entrando no segundo tempo seria maravilhoso. Já pensou? Gente, vocês já imaginaram o que é a nossa situação? Nós estamos tirando o Ekitike, colocando Isaac, tirando Isaac, colocando o Ekitike. Que é isso? Você está acostumado com isso? Eu não estou acostumado com isso, não. Não sei nem como lidar, não tenho nem roupa para vestir. Aliás, tenho sim, porque essa camisa do Liverpool essa temporada tá maravilhosa, todas as três. A camisa 3 no jogo contra o Burnley é sacanagem, aquela camisa verde, hein? Pelo amor de Deus, aquele escudo, talvez um dos escudos mais bonitos dessa temporada seja aquele, e esse aqui eu já tô começando a gostar também, tá? Tô começando a gostar muito desse aqui também. Enfim, voltando a falar sobre o time, Isaac no comando de ataque, Salah e Wirtz. Wirtz para ficar ali mais encaixando no meio campo, aumentando o número de gente rodando por ali, caindo pela esquerda para abrir também as possibilidades. Quem sabe, sim, eu colocaria o Gakpo no banco. Vamos lá. Vamos ver o que o Slot vai fazer. Ele vai de Gakpo, né, gente? Não tem muito o que fazer. O meu time seria esse aí, ó. Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai,
Gravenberch e McAllister na frente, Salah, Isaac e Wirtz. Qual que seria o seu time? É muito diferente desse? Tá muito diferente? Coloca aqui embaixo, me fala como que você iria para esse jogo. Deixa o like aqui se você não deixou ainda. Você sabe, estaremos aqui amanhã no React ao vivo, todos juntos assistindo o jogo, comentando, falando sobre tudo que aconteceu. Semana cheia de Liverpool, gente. Depois tem vídeo da gente na quinta-feira, tem vídeo da gente na sexta, tem vídeo no sábado. Pós-jogo, hein? Anotem. No sábado, pós-jogo. Amanhã, React, espero vocês aqui. Eu tô triste porque eu já saí do sobrevivente dos membros. Eu postei no PSV contra o União Saint-Gilloise e quando eu comecei esse vídeo estava 3-0 para o União Saint-Gilloise. Então eu já estou eliminado. Se você é membro e não participou do Sobrevivente, fique ligado, porque assim como eu saí fora, outras pessoas vão sair também e se acabar rápido a gente já começa outro. Mas você que continua, vamos ver. Se você levar a primeira, vai ficar aí o título no seu histórico do nosso canal. Tá certo? Um grande abraço, espero vocês aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, se torne membro do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala, você sabe como é que faz, né? Deixa um beijo pra mãe, um beijo pra Xuxa, um beijo sei lá, pra quem, pro Luciano Huck, deixa um beijo pro Patrick Mahomes, que tá duas derrotas, fala que o Mac Jones é o melhor que o Tom Brady. Você não sabe do que eu tô falando também, não importa, manda aí que você não sabe do que eu tô falando. Manda aí embaixo, o que você tá falando? Enfim, é muito bom ter vocês por aqui, porque o legal é a gente fazer desse jeito, bagunçado, legal, uma organização caótica, talvez, enfim. Até amanhã, um abraço, que eu já estou divagando aqui, porque eu tô com fome. Eu fui pro serviço hoje, eu voltei, tô com uma fome. E essa já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque caiu a luz, quando eu gravei a primeira vez, no meio do vídeo. Tá bom? Então, só pra você ver como é que é a situação aqui. Um grande abraço pra você, até a próxima, até amanhã. Afinal, aqui, você, jamais em tempo algum, caminha sozinho.